Fala minha galera, eu sou o Carlos Vinícius e hoje estou aqui no Recreio Shopping mais uma vez, né? Dessa vez agora nessa pracinha maravilhosa aqui, para entrevistar a galera sobre o que eles pensam a respeito de relacionamento amoroso. Os relacionamentos de hoje são igual aos de antigamente? Olha, eu acredito que não. Tenho 45 anos e mudou muita coisa, né? A forma de relacionamento entre as pessoas. Para você chegar, né, assim, numa menina, para você desenvolver o assunto. Eu, particularmente, minha esposa deu muito trabalho. Eu tive 1 ano de conversa, ali, né, chegando, sendo amigo, me aproximando, demonstrando devagarzinho carinho. Hoje em dia é tudo mais rápido, né? Fast food, as pessoas já querem resolver numa noite e às vezes acaba que não conhece a pessoa e acaba refletindo no futuro, né? Quando você tem um relacionamento, você casa ou mora junto e não é duradouro. Eu já tenho 20 anos de casado e eu acredito que seja por conta disso. O tempo que foi construído o nosso relacionamento, ele traz mais solidez, né? Eu acho que sim. Mas hoje a gente percebe que existem novas formas de amar, né? Existem novas formas de relacionamento, mas a essência em si é a mesma. Cara, eu vou te falar, eu acho que mudou algumas coisas, assim, mas também depende da pessoa, eu acho, tá ligado? Tipo, no nosso caso, a gente namora tranquilo, não tem muita inovação, assim, a gente é mais conservador, assim, cabeça mais centrada, tá ligado? Eu acho que mudou bastante. Hoje, se você vê um casamento hoje atual, ele demora, quando a pessoa começa a se relacionar, no mínimo 6 meses, no máximo 1 ano. Eu acho que falta um pouco de afeto, de carinho, e até muito mais respeito um com o próximo. Eu acho que é por isso que o relacionamento de hoje influencia muita geração, porque é um casamento que hoje você começa e termina com 6 meses, 1 ano, a pessoa não tem mais respeito. Eu acho que isso é o que leva o casamento a terminar com esse curto tempo. Tem alguma coisa de antes que você gostaria que existisse nos relacionamentos nos dias atuais? O romantismo, né? A mulher hoje, ela é pouco valorizada, às vezes não recebe o carinho necessário. Eu tiro, por exemplo, as questões de música, né? A música é uma coisa que toca muito o meu coração. As músicas românticas não existem mais. Tem talvez um sertanejo, alguma coisa, mas que fala muito de relacionamento, de briga, de separação, você que me deixou, mas aquelas músicas falando do amor, do carinho, tipo Roberto Carlos, Fábio Júnior, esse povo não existe mais no sentido, né, saudosista. Não tem pessoas que levaram esse legado musical. Eu acho que a música tem tudo a ver com amor e representa muito, faz a gente demonstrar de forma bem profunda. E as músicas de hoje, elas não trazem esse conteúdo mais. Trazem até de relacionamento, mas com outro viés, né? Um viés às vezes até mais sexual do que sentimental. E aí as pessoas estão virando objeto. Você tá dizendo daquela música que tu coloca pra escutar junto com ela naquele momento, né? Exatamente, aquela música que marca o relacionamento, né? Antigamente tinha isso, essa é a nossa música, né? Que estava no fundo quando você conversava, ou então a música que fazia você lembrar dela. Eu particularmente gosto muito de pagode, né? E esses grupos também acabaram, Raça Negra, né? Só Pro Cantariar, tinha umas músicas legais que trazia assim, tocava o nosso coração. Deus me livre. Não. Nem aquele romantismo do homem conquistar a mulher, de trazer rosas, de levar pra jantar, de abrir porta de carro, essas coisas não? Pra que se me mete chifre depois? Mas isso é relativo, tu sabe, né? Na minha experiência é 100%. Então teu caso é um caso triste. Bem triste. Eu acho que é a conversa e a palavra, sabe? O que importa pra mim no relacionamento é, tipo assim, a honestidade da pessoa, até com coisas pequenas, sabe? Se a pessoa se importa ou se incomoda com alguma coisa, ela fala, e conversa pra mim é o essencial, tá ligado? E você ser verdadeiro também com a pessoa, isso é importante. Hoje em dia isso foi muito perdido. Eu acho que a gente tem que conservar a verdade no relacionamento. Rapaz, eu acho que principalmente o respeito. Se tivesse hoje, eu acho que o relacionamento de hoje seria muito mais saudável. Antigamente tinha respeito, antigamente você via uma pessoa, hoje, principalmente meu pai. Meu pai é casado com minha mãe, tem mais de 30 anos, ou seja, tem uns 40 anos já. Então se falta respeito no casamento, falta tudo.
relacionamento ele tem que ter isso. E é possível a pessoa estar casado esse tanto de tempo e separado, convivendo junto no mesmo lar. Uma certa feita, eu lembro que eu conversei com uma pessoa que estava enfrentando crise no casamento e perguntou para mim, eu perguntei para ela assim, quanto tempo ela tinha de casada. Ela falou que tinha 25 anos. Aí eu falei, ela me falou assim, Francisco, tem mais ou menos 25 anos que eu sou casado com meu esposo, e desses 25 anos tem mais ou menos 15 anos que ele só me dá um beijo na hora do momento prazeroso da cama. Então eu falo assim, tem 15 anos que você está casada e separada ao mesmo tempo com seu esposo, com seu cônjuge. Então eu acho que isso é um pilar fundamental dentro do relacionamento. Para você, é mais fácil demonstrar que gosta com atitudes ou com palavras e frases já é o suficiente? Com atitudes. As atitudes falam bem mais. Acho que as duas coisas tem que haver, né? As atitudes e as palavras. A minha esposa, particularmente, ela sempre comenta comigo que às vezes as palavras doem mais do que as atitudes. Então, determinadas situações que a gente passa no nosso relacionamento e as palavras que a gente coloca de forma errada, de maneira, né, não muito legal, traz um ferimento, às vezes até irreversível, que magoa muito. Quando magoa a alma da pessoa, é mais complicado. Mas eu acredito também no perdão. E o perdão é fundamental para o relacionamento. Por quê? Porque somos falhos, somos seres humanos e todo momento a gente vai estar errando. Mas quando a gente ama de verdade, o perdão ele vem naturalmente e a gente dá consequência, dá sequência, né, a nossa caminhada no relacionamento amoroso. Tomada de decisão é algo que deve ser feito entre ambos? Sim, com certeza. Conversa sempre. Isso. Se a gente escolhe viver com outra pessoa, a gente tem que fazer decisões que sejam boas para as duas pessoas, entendeu? Não pode ter egoísmo nessa questão, ou tá ligado? decidir sozinho por outro, achar que o outro vai concordar com a sua ideia. Não. Sim, lógico, com certeza. Eu acho que a tomada de decisão tem que ser tomada entre os dois, porque eu vou trazer para os dias atuais e algo da antiguidade. Quando Deus criou o homem, ele criou primeiro o homem, mas depois ele criou a mulher. Por quê? Ele criou o homem e a mulher porque ele viu o homem triste, ele viu o homem depressivo no jardim do Éden. Ele disse assim, eu vou criar uma adjuntora. Ou seja, a adjuntora é ambos as duas partes, é um corpo fazendo ligado em outro. Então eu acho que isso é muito bem importante. Sim, com certeza. Sim, muito importante o acordo entre o casal. E é difícil. Eu então tive vários problemas. Por quê? Porque quando a gente toma a decisão, sei lá, para comprar um carro, uma casa, e as coisas podem dar errado, o homem, né, que naturalmente ele tem esse espírito decisivo, ele pode colocar tudo em risco. Quando você tem um conselho da mulher que está ali te ajudando, falando, é importante você ouvir, ponderar e tomar a decisão junto, porque as consequências positivas e negativas são para todos, os filhos, né, todos que estão à sua volta ali. Então, quando você toma uma decisão mais madura, ouvindo o conselho e junto, isso fica melhor. Até quando tem um erro, você tem mais força, porque os dois estão juntos no erro. Até que ponto o ciúme é algo aceitável? Cara, eu acho que o ciúme ele poderia ser um ciúme aceitável até com certo de cuidado. Que se você ver, eu trago assim, porque eu sou cristão. A Bíblia diz que Deus tem ciúme dos filhos dele. Então eu acho assim, se eu tenho minha esposa, se eu não tenho esse certo ciúme amoroso, alguma coisa muito de estranho está acontecendo. O ciúme amoroso, aquele ciúme protetor, que é do pai para com o filho, esse tipo de ciúme eu acho que tem que ter no relacionamento. Eu sou muito ciumento, mano, mas tipo, com ela eu aprendi isso, tá ligado? Eu aprendi que eu posso ter ciúme dela de uma forma que respeite o espaço dela e que não atrapalhe ela, entende? Ela, por exemplo, tem uma vida muito corrida, trabalha assim o dia todo dia, sem descanso, e eu aceito isso, tá ligado? Tenho que conviver com isso e fui me criando, fui me moldando a partir disso. Ela não tem muito ciúme não, mano. No começo era mais difícil da parte dele, mas aí a gente foi conversando, deu muitas discussões, mas hoje em dia já tá bem melhor. Mas eu tenho ciúme dele sim, mas não é aquela coisa de exagerar, entendeu? Eu converso muito, quando eu falo com ele, eu falo o porquê que eu tô com ciúme, e aí a gente resolve, né? Sim. Até não interferir nas coisas que você costumava fazer antes, que não fogem do acordo do relacionamento, né? Se ele interfere muito nas atividades que você não deveria deixar de fazer porque você tá namorando, aí eu acho que já não é mais saudável.
eu não acho saudável, mas confesso, como humano, a gente tem. Deve ser controlado. Deve ser controlado. Dentro de um relacionamento, hoje, a gente deve ter um acompanhamento mútuo. Por quê? Porque tem muitas ofertas, né? As pessoas hoje não respeitam. Às vezes você vê uma pessoa que está com aliança e um outro, ou homem ou mulher, mesmo assim, intervém, tenta alguma tentativa ali de conquista. E o que cabe dentro de um relacionamento? Uma supervisão mútua para proteção. Por quê? Porque às vezes você não está no bom dia, tem uma atração por um ou por outro, né? O tempo vai passando, o desgaste. Então, há de haver uma constante, no sentido de manutenção desse relacionamento também. Tá sempre junto, vai fazer academia? Faz junto, né? Vai sair, vai junto. Às vezes tem aquelas coisas, não, hoje em dia a mulher ou o homem tem o meu dia com a minha rapaziada. Isso eu não acho saudável. Se você decidiu casar, tá junto com uma pessoa, você tem que fazer as coisas junto, você decidiu isso. Ou então vive a vida de solteiro. Todas as coisas que acontecem fora de casa devem ser compartilhadas com o parceiro ou com a parceira, ou tem coisas que não precisam serem ditas até para evitar conflitos desnecessários? Isso eu vou te falar, as coisas que são importantes assim, tipo, por exemplo, se alguém me desrespeitou na rua, alguma coisa, uma situação boa, eu sempre comemoro com ela, eu falo tudo pra ela. Agora, tipo assim, se eu tô com um amigo, papo de amigo, eu não falo pra ela não, tá ligado? Porque vai causar uma, tipo assim, uma discórdia que, pô, não tem necessidade, tá ligado? Ou às vezes você pensa que não tem que falar, mas tem que falar. Até acontece comigo também situações, mas aí depois de um tempo eu falo o que aconteceu. Depende da situação também. Mas eu conto tudo pra ele que fica com papo de coisa com os amigos dele. Rapaz, isso é uma coisa muito complicada, porque se você vê no dia de hoje, tem muitas coisas que a mulher, ou seja, o marido, só fica sabendo depois que o mundo inteiro sabe. Então eu acho isso muito interessante, porque se é companheiro, se é parceiro, se estão ambos tudo convivendo dentro de um lar só, eu acho que não tem por que esconder. Porque ainda é uma forma de um ajudar o outro. Eu entendo dessa forma. Eu acho que é sempre bom você compartilhar tudo com o seu parceiro. Isso também vai incentivar bastante na confiança que você tem na pessoa e que a pessoa tem em você, né? Mas tu não acha que isso gera uns conflitos desnecessários e traz até algumas pulguinhas atrás da orelha que não tem necessidade de existir? Aí depende da pessoa. Totalmente da pessoa. Se a pessoa é insegura, dependendo da pulguinha atrás da orelha, vai deixar ela maluca. Bem polêmico isso, mas realmente existe coisas que a gente acaba não falando para não magoar, né? Mas é complicado, às vezes a pessoa não consegue demonstrar isso. Eu, por exemplo, minha profissão é professor, então eu tenho muito contato com pessoas e às vezes acontece, aquilo que eu falei anteriormente. As pessoas vêm se apresentar, tem um sentimento por você e você tem que controlar, saber frear, dizer que, né, não tem interesse, é bem casado, etc. E você trazer isso para dentro de casa, em determinado momento, pode trazer problema. Se você é uma pessoa correta, tem consciência disso, você pode administrar certas informações, tá bom? Nem tudo, porque tem coisa assim, dentro do seu ambiente de trabalho, você tem, às vezes, brincadeiras, né, com sexo oposto ou com o mesmo sexo, que se você for trazer para dentro de casa, a pessoa não vai entender. Né? É uma intimidade ali que deve ter. Esse é o respeito que eu falo, né? Tanto o homem e a mulher tem que ter ali aquela preservação, o limite, brinca, mas cada um sabe a sua consciência que não vai ferir o casamento nem de respeitar o outro na ausência dele.